Senador da República faz uma denúncia preocupante para o país, principalmente para os estados e municípios, em relação a emendas, às verbas do governo e as promessas que foram feitas para as emendas. Será que realmente isso vai chegar para os estados? Pois é, daqui a pouquinho a gente coloca aqui para falar o Marcos Duval, senador da República, numa entrevista que ele deu ao Auriverde, né? Daqui a pouco, claro, a gente traz isso aqui para você. Mas antes, vamos falar, obviamente, do governo Lula e, claro, até mesmo aquelas pessoas que trabalharam com ele, ex-deputado, né? E ex também ministro na sua gestão, que foi o Dirceu, né? José Dirceu, deu uma declaração fortíssima que impacta o governo, porque acabou falando a realidade. Abre aspas para o que disse José Dirceu, petista da Gema. Governo está perdendo a batalha da narrativa e da comunicação. Fecha aspas, palavras para o que disse José Dirceu. Você está vendo aí a foto do José Dirceu, todo mundo sabe quem é o José Dirceu, mas ex-ministro, né, de governo, de ex-governos petistas, né? Enfim, conhecimento da esquerda e de suas ações durante muitos e muitos anos no Brasil. Bom, quando ele fala essa frase, governo está perdendo a batalha da narrativa, eu vou aqui sublinhar a palavra narrativa, que tem o conceito de tipo de texto para contar uma história. Esse é o conceito de narrativa. Cria-se um texto para contar uma história. Quando a gente fala aqui que o governo federal, Lula e seus comparsas e o PT estão contando história para a população, é exatamente isso, no conceito da palavra, né? Texto para poder contar uma história. Na verdade, Lula não conta só uma narrativa, ou seja, não conta só uma história, conta várias histórias. E ao longo dos 16 anos de governo PT, que não só quebrou o Brasil, mas deixou aí, infelizmente, muitos problemas de ordem educacional, enfim, muitos problemas que todo mundo sabe quais são, além dos problemas de corrupção, que foram os maiores durante o desgoverno de Lula lá no passado, e que age, sem sombra de dúvida, com uma preocupante situação onde podemos voltar a ter problemas com a Petrobras, né? Que já está sofrendo aí a desvalorização no mercado, a exemplo da Vale do Rio Doce, por conta de insistências, né, em questões que envolvem a governança destas estatais e também da empresa privada, a Vale, que também tem uma situação de governança mista, né, tanto estatal, tanto ao mesmo tempo que privada. Mas o pior é que as narrativas, ou seja, o texto de Lula, não está caindo mais na graça da população. E eu digo isto principalmente para aquelas pessoas que votaram em Lula e que já estão mudando o discurso. Prova disso é a queda desesperada da popularidade de Lula, que a cada dia se torna menos popular. Bom, o governo conta a história, em outras palavras, e a população não está embarcando mais nessa. E a questão também é que o governo está percebendo que nesta bolha que ele está, ele precisa fazer alguma coisa para sair da bolha, porque na hora que a bolha estourar, aí sim, vai caco para tudo quanto é lado e vai sobrar para os seus ministros e etc. e tudo mais. Não há nenhuma novidade nisso que eu estou falando, porque hoje o país é completamente aparelhado pela mídia, aparelhado pelas entidades principais, como o Supremo, e que, infelizmente, o brasileiro não tem muito a quem recorrer. Para a gente ver aí o Brasil como está, muito claro o Supremo manda e o Executivo executa e o Legislativo, que é o detentor dos direitos legais de acordo com a Constituição em legislar no Brasil, está sendo colocado de lado de maneira inconstitucional e, ao mesmo tempo, que ditatorial. Mas vamos lá. Eu quero trazer uma manchete, vou colocar aqui na tela, contra a direita e contra Bolsonaro, né? Agora Bolsonaro sendo acusado aí, sendo levado à justiça por conta de falsificação de cartão de vacinação, que, na verdade, se criou uma narrativa, né? O Cid, inclusive, veio a público a dizer que não falou que Bolsonaro pediu a ele que o fizesse, e sim que ele falsificou por livre e espontânea vontade
o cartão de vacina do presidente na época, Messias Bolsonaro. Então, até narrativas, ou seja, historinhas contadas na própria Polícia Federal, que é uma vergonha das maiores possíveis. Mas vamos continuando aqui para a próxima parte aqui, onde o texto da Infomoney desta quarta-feira mostra Lula tentando reproduzir políticas que deram errado no passado. E aí diz aqui a matéria: no segundo mandato, à frente do Palácio Piratini, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que é ali mais centrão, enfim, ele fala com serenidade sobre a maior crise enfrentada pelo partido que polarizou a política brasileira, com o PT entre 94 e 2014. Mas perdeu relevância e se tornou coadjuvante nas disputas nacionais após a ascensão do bolsonarismo, né? Ele diz aqui na entrevista que defende uma oposição responsável ao governo de Lula, ficou ali meio em cima do muro, sabe como é, né? Fez elogios pela relação publicana com os governos estaduais, mas criticou situações relacionadas a medidas econômicas que poderiam reeditar o que ele entende como equívoco do passado. Ou seja, todos aqueles erros que Lula cometeu economicamente lá no passado e agora está fazendo com o Haddad, que é o ministro da Economia, está se repetindo hoje. Mas tudo rigorosamente da mesma forma. Como eu disse, é um presidente amplamente ultrapassado. Ele não sai da caixa e estacionou dentro da bolha há muitos anos, né? Segue aqui a matéria, nessa segunda parte e a principal. Ele cita como exemplo negativos o segundo mandato de Lula em 2007 e 2010. Os dois governos de Dilma Rousseff em 2011 e 2016, marcados por ampliação do gasto público, que é o que está acontecendo agora, desequilíbrio fiscal, que é exatamente o que está acontecendo agora, farto incentivo ao crédito e concessão de subsídios indiscriminados a diversos setores da economia. Está acontecendo hoje também. Abre aspas para o que disse então o governador, o político lá do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: apertaram o pé no acelerador do gasto público. Certo? Mais um governador que reconhece isso, gerando um enorme problema fiscal para o país que quebrou enquanto o mundo crescia. O Brasil entrou na mais profunda recessão de sua história em 2015 e 2016. Quem lembra disso? Foi governo PT. Né? E aí, resultado de políticas econômicas adotadas por governos petistas que parecem se reproduzir novamente agora, analisou o Leite, né, que é o governador aí do estado lá do Rio Grande do Sul, né, tem mandato aí em vigência, questionando naturalmente, Eduardo Leite, aí essa situação de governança do governo Lula. Bom, é só para vocês notarem que não é só oposição direta como faz a direita, governadores e deputados e senadores, enfim, políticos da direita, mas também até do centrão. Você vê aí governador do PSDB baixando a lenha no desgoverno de Lula. Todos estão começando a abrir os olhos e entender que a política de governo de Lula é amplamente fora da realidade, muito ultrapassada. Mas vamos lá. Uma das preocupações hoje no Brasil vem sendo especificamente, principalmente para os deputados federais, que recebem, não os deputados, mas as emendas para poder distribuir para hospitais, para construções, etc., dos seus estados e municípios, é o repasse do governo federal. A gente já viu durante o ano de 2023, no ano passado, muitas denúncias de municípios não recebendo verba. Se você fizer uma pesquisa e ligar para vários municípios, como a gente tem feito aqui, muita gente está reclamando que não está recebendo verba do governo federal, porque o governo federal não tem caixa e continua gastando muito. Lula gasta muito. E a matéria que eu vou trazer aqui agora foi feita na Auriverde, a gente dá o crédito aqui ao ótimo trabalho da Auriverde, com o Marcos Duval, que é senador da República, e ele fala sobre essa questão dos recursos do governo Lula, né? E ele está fazendo uma denúncia grave, que pode ser aí, de repente, até um calote nessa questão que envolve principalmente o repasse de verbas das emendas para serem distribuídas para os estados e municípios. Observe
o que diz aí, portanto, o senador, né, que na verdade é o senador Marcos Duval. Nós recebemos aqui no gabinete um documento que aí começamos a ler, achando estranho, assim, resumindo o documento, ele pede para que a gente não receba não é o nosso, né, do Estado, os orçamentos impositivos, ou seja, obrigatórios para ser enviado para o Estado, para atender a demanda do Estado, para deixar com ele e que ele depois iria ver o dia e o mês e qual é o ano para devolver esse recurso. Então, isso já na hora, eu que já tive empresa, na hora, para mim, falei assim, isso aqui é para dar o cano, isso aqui está sem credibilidade, é como se você não tivesse credibilidade no mercado e depois você chegasse para a tua família, um tio, e falasse, pô, me empresta um dinheirinho aí, tio, que depois eu te pago. Ah, mas quando você me paga? Não sei ainda, mas você vai pagar com juros ou sem juros? Não, sem juros. Então, é um nível, assim, assustador e comprobatório de que o país quebrou. Porque se nem os bancos, que são os maiores interesseiros em emprestar dinheiro para o governo, não está emprestando. Agora, então, eles estão... Duval, não, desculpa te interromper, e também entendo um ponto, né? É o Estado que contava com aquele recurso, né? Entendo que tinha no seu orçamento, numa planilha, né? E a gente ainda vai receber um repasse do governo federal para a reforma, ampliação daquele hospital. Não é só atrasar, né? É um Estado que acaba não cumprindo com o seu planejamento também, né? Exatamente. E a minha palavra como senador, que também acaba não cumprindo. Como isso é opcional, até então, eu disse para a minha equipe aqui, falei, rasga e joga fora. Não vamos embarcar nessa de jeito nenhum. Eu duvido que alguém da oposição faria isso. Se fizer, ou é muita falta de informação, ou é muita maldade no coração. Porque não tem cabimento, ele bota aqui valor empenhado, valor impedido, valor pago, aí ele está pedindo praticamente 98% do que teria que repassar aos parlamentares. Aos parlamentares não, deixa eu corrigir para o brasileiro entender direito. Para os parlamentares indicarem nos seus estados quais hospitais que precisam de reforma, quais cidades precisam de uma ponte. Então, assim, não é um recurso do parlamentar. Bom, tá aí o que disse o Marcos Duval, é uma situação amplamente preocupante e tudo isto que a gente vem falando aqui, traduzindo, resumindo para você, o Brasil está quebrado e quebrando ainda mais. Assino embaixo, Vando Soares, do Rio de Janeiro. É um fato a lamentar, mas é o que temos para a hora.